Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu trago um assunto que vai deixar vocês de queixo caído. O nosso astro-rei está passando por um período de intensa atividade e recentemente produziu a erupção solar mais forte da história. Isso mesmo, a mais forte de todos os tempos. Vocês têm ideia do que isso significa? Pois é, eu também não tinha, até pesquisar mais sobre esse fenômeno incrível e assustador ao mesmo tempo. E é isso que eu vou compartilhar com vocês neste vídeo. Vou mostrar o que foi essa erupção solar, como ela aconteceu, quais foram os seus efeitos e o que ela significa para o futuro da humanidade. Vejam só que espetáculo! Essas imagens foram capturadas pelo Observatório de Dinâmica Solar, um telescópio espacial da NASA que estuda o Sol. Elas mostram uma explosão colossal de plasma e radiação que saiu da superfície do Sol em um jato impressionante. Essa explosão é chamada de erupção solar e é um dos eventos mais poderosos do universo. Ela tem tanta energia que poderia alimentar toda a Terra por milhares de anos. Mas o que causa essas erupções solares? E por que essa foi a mais forte da história? Causas e características da erupção solar. As erupções solares são explosões massivas que ocorrem na superfície do Sol, quando as linhas do campo magnético da estrela se emaranham e se rompem, liberando uma enorme quantidade de energia. Essa energia é emitida em forma de luz, calor, partículas e ondas eletromagnéticas, que viajam pelo espaço a uma velocidade incrível. As erupções solares são classificadas em um sistema de letras, que vai de A até X, de acordo com a intensidade dos raios X que elas liberam. Cada letra representa um nível de energia 10 vezes maior que o anterior. Dentro de cada letra, há também uma escala numérica que vai de 1 até 9, indicando a força da erupção dentro daquela classe. Por exemplo, uma erupção de classe X2 é 2 vezes mais forte que uma de classe X1 e 20 vezes mais forte que uma de classe M1. As erupções solares não acontecem de forma aleatória ou constante. Elas estão relacionadas ao ciclo solar, que é um período de 11 anos em que a atividade do Sol varia de acordo com a sua polaridade magnética. O Sol tem 2 polos magnéticos, como um ímã gigante, que se invertem a cada ciclo. Quando os polos estão alinhados, o Sol está em uma fase de baixa atividade, chamada de mínimo solar. Quando os polos estão invertidos, o Sol está em uma fase de alta atividade, chamada de máximo solar. Nessa fase, o Sol tem mais manchas em sua superfície, que são regiões mais frias e escuras, onde o campo magnético é mais intenso e instável. É nessas manchas que ocorrem as erupções solares mais fortes. O Sol está atualmente no que os astrônomos chamam de ciclo solar 25, que começou em dezembro de 2019 e deve terminar em 2030. Esse ciclo é o 25º que foi acompanhado de perto pelos cientistas, desde que eles começaram a registrar as variações do Sol em 1755. O ciclo solar 25 está previsto para ser um dos mais fracos dos últimos 200 anos, com um pico de atividade menor que a média histórica. No entanto, isso não significa que o Sol esteja calmo ou inofensivo. Pelo contrário, ele ainda pode surpreender com erupções solares extremas, como a que aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2024. Essa erupção solar foi de classe X6,37, ou seja, a mais forte da classe X, que é a mais alta da escala. Ela foi produzida por uma grande mancha solar chamada AR3590, que tinha um campo magnético instável e complexo, capaz de gerar explosões poderosas. Essa mancha solar foi tão grande que podia ser vista da Terra, sem a necessidade de equipamentos especiais, apenas com óculos de proteção. Essa erupção solar foi a mais forte do ciclo solar 25
e também a mais forte da história, desde que os registros começaram a ser feitos. Ela superou a erupção solar de classe X5,7, que ocorreu em 14 de dezembro de 2023 e que até então era a mais violenta já registrada. Mas o que essa erupção solar causou na Terra e no espaço? E quais são as suas consequências para o futuro? Efeitos e consequências da erupção solar. As erupções solares são eventos impressionantes, mas elas não são as únicas manifestações da fúria do Sol. Quando as erupções solares acontecem, elas geralmente são acompanhadas por outro fenômeno, chamado de ejeção de massa coronal, ou CMI na sigla em inglês. As CMIs são nuvens gigantescas de plasma, que são gases ionizados, que saem do Sol após as explosões, carregando consigo parte do campo magnético da estrela. As CMIs podem ter vários tamanhos, formas e velocidades, e podem viajar pelo espaço por milhões de quilômetros até atingir outros corpos celestes, como planetas, luas e asteroides. As CMEs são muito perigosas, pois podem afetar a Terra e o espaço de várias formas. Quando uma CME atinge o nosso planeta, ela interage com o campo magnético da Terra, que é a nossa proteção natural contra as radiações solares. Essa interação pode causar uma perturbação no campo magnético terrestre, chamada de tempestade geomagnética. As tempestades geomagnéticas são classificadas em uma escala de 5 níveis, que vai de G1 até G5, de acordo com a intensidade da perturbação. Cada nível representa um grau de impacto na Terra e no espaço, que pode variar desde efeitos visuais até danos severos em sistemas elétricos e de comunicação. As tempestades geomagnéticas podem causar efeitos belos e assustadores ao mesmo tempo. Um dos efeitos mais bonitos é o surgimento de auroras boreais e austrais, que são fenômenos luminosos que ocorrem nos polos da Terra, quando as partículas carregadas do Sol interagem com o campo magnético e a atmosfera terrestre. As auroras podem ter várias cores e formas, e são um espetáculo à parte. Mas as tempestades geomagnéticas também podem causar efeitos devastadores, especialmente nos níveis mais altos. Elas podem interferir nos satélites artificiais, que são responsáveis por diversos serviços essenciais, como GPS, telefonia, internet, televisão, meteorologia e defesa. Elas também podem afetar os astronautas e as naves espaciais, que ficam expostos a altas doses de radiação, podendo comprometer a sua saúde e a sua segurança. Além disso, elas podem induzir correntes elétricas nos cabos de transmissão, gerando sobrecargas e curtos-circuitos, que podem levar a apagões e danos em equipamentos eletrônicos. Pois bem, agora que vocês já sabem o que são as CMEs e as tempestades geomagnéticas, vamos voltar para a nossa história. A erupção solar de classe X6,37, que ocorreu no dia 22 de fevereiro de 2024, foi tão forte que gerou uma CMI colossal que saiu do Sol em direção à Terra a uma velocidade de mais de 2.000 km por segundo. Erupção solar X6,37, ocorrida às 19 horas e 34 minutos, em 22 de fevereiro de 2024. Gerou um apagão de rádio R3, forte, e foi observado e afetou uma área sobre a Ilha de Páscoa, no Oceano Pacífico Sul.